Meus amados irmãos, boa noite. Que a graça e a paz sejam com todos, amém? Nós abram suas Bíblias em Jeremias, livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 17 e vamos ler dos versículos 1 ao 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Leiamos Jeremias capítulo 17, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ao monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E o versículo 14: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Meus amados irmãos, nós vivemos hoje numa época em que as pessoas dizem para nós que nós devemos seguir o nosso coração. As pessoas dizem assim: você é capaz, você sabe o que é melhor para você e você deve seguir o seu coração. É um pouco disso que os treinadores modernos fazem dentro das empresas, fazem dentro das grandes associações, fazem dos grandes conglomerados. É isso que eles falam nas universidades. Os chamados coachings tentam estimular você a seguir o seu coração. Infelizmente, nós vemos que nem sempre o nosso coração está certo, por mais sincero que ele seja. E o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é o exemplo bíblico de Caim. Ele, na cabeça dele, ele estava fazendo o que era certo, ficar irado contra Abel. Na cabeça dele, o culpado dessa ira era Deus. Na cabeça dele, ele estava simplesmente reagindo ao que estava acontecendo com ele. Mesmo depois de Deus chegar para ele e falar assim: a ti cumpre dominar o que está dentro de você. A ti cumpre dominar o pecado que está dentro de você. E nós sabemos o que aconteceu. O coração cheio de ira foi lá e matou Abel. E ele cometeu o primeiro homicídio de todos. Nós vemos também na Bíblia, ainda no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a pessoa de Faraó. E ele sendo sincero, querendo explorar e usar
os israelitas para continuar a fazer com que os israelitas fossem escravos e que através dos israelitas o Egito continuasse a crescer, e para isso ele oprimia a Israel. Ele foi sincero, mas os primeiros capítulos de Êxodo dizem assim: e ele endureceu o seu coração. Apesar de ser um coração sincero, tudo que ele fez foi contra a vontade de Deus. Tudo que ele fez, ao invés de ele se aproximar do Senhor, ele foi e se afastou do Senhor. Interessante a gente pensar nisso, porque esse pensamento e esse raciocínio e essa simples análise que nós fazemos do Antigo Testamento, sem falar dos irmãos de Jacó, dos irmãos de José, que sinceramente queriam matar a José, mas Rúben não permitiu com que ele fosse morto. Nós percebemos que o nosso coração por si só não pode e não deve ser seguido. Que o nosso coração por si só não serve de régua para ser a medida do caminho que nós devemos andar. E quando eu penso em régua, eu penso em reboco. Eu penso na profissão do Messias. O Messias, quando pega uma parede e começa a rebocar, ele não pode simplesmente jogar argamassa do jeito que ele quer. Porque se ele fizer isso, a parede vai ficar torta, vai ficar com barriga, igual a minha, né? Muitas vezes. E ao invés de ficar reta, perfeita, boa, vai ficar horrorosa. Para isso, ele precisa pegar a régua, passar e deixar lisa, para que a parede fique boa, perfeita, sem curva. A nossa vida também é assim. Esse texto fala que Judá iria ser punida porque o coração dela estava longe de Deus. E estava tão profundo o pecado na vida dela, estava e parecia que estava ali como os porcos, brincam na lama ali. E estava tão profundo ali o pecado, que é como se como se o coração tivesse tábuas, como se o coração tivesse tábuas de pedra, lembrando dos 10 mandamentos, quando Deus escreveu as tábuas da lei, como se dentro do nosso coração tivesse tábuas, e o pecado de Israel tivesse sido ali, marcado, escrito dentro das tábuas do coração de Judá, como se não pudesse ser apagado. Tão profundamente estava aquele povo longe de Deus. E Deus mostra como que eles estavam longe. No versículo 1, ele coloca aqui que eles agiam cheios de pecados e eles estavam adorando a outros ídolos, que não o Deus único e verdadeiro. O versículo 2 especifica qual que era. Eles estavam adorando a Baal. Sempre quando você vê na Bíblia essa palavra postes ídolos, se refere a Baal. Eles ainda tinham lá um culto parecido com o culto verdadeiro, mas não era mais o culto verdadeiro. E agora estavam ali adorando a Baal. E depois de Deus mandar tantos profetas, depois de Deus mandar no mínimo 9 reis, que levaram o povo de volta para o Senhor, mas eles não queriam voltar-se para o Senhor, porque o seu coração, o centro da sua vida, estava distante do Senhor. É engraçado a gente pensar no coração na Bíblia, porque o coração na Bíblia sempre significa aquilo que é o mais íntimo, o centro da nossa vida. E como nós lemos em Provérbios, é de lá que procedem todas as fontes da nossa vida. É de lá que vêm os nossos desejos, é de lá que vêm as nossas vontades,
é de lá que vem os nossos gostos, é de lá que vem a nossa oração, é lá que são decididas as nossas ações. E Deus fala que o pecado estava ali dentro. Mas também nós precisamos lembrar do que Jesus Cristo falou. Que onde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. O povo de Israel, o tesouro deles não estava mais em Deus, mas o coração deles estava no pecado, em viver para si mesmo, em tirar Deus do trono da graça, do trono de glória, onde ele sempre deve estar, e colocar Deus fora disso, e colocar o homem comandando a sua vida, comandando sendo o centro da sua vida. Nós, quando lemos o livro de Deuteronômio, vemos que o que Deus mandou para o seu povo é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Judá não estava fazendo isso. Judá tinha se esquecido do que era servir a Deus. E nós vemos em Deuteronômio as consequências da desobediência. Que eles primeiro receberiam pragas. E nós podemos ver aí quais foram as pragas que começaram com eles. Primeiro, não tinha água para beber. Deus mandou a seca. Depois, Deus mandou gafanhotos. Depois, Deus falou através de Jeremias: avisa o povo que eu vou enviar um povo para levá-los como prisioneiros, para que eles sejam humilhados, para que eles saiam da terra deles e para que eles entendam que eles devem servir ao Deus único e verdadeiro. É o que está a partir do versículo número 3. O texto bíblico diz que onde que eles adoravam a Baal, que era no alto dos montes, isso seria retirado deles, e que eles agora voltariam a não ter mais nada. Não teriam mais uma terra, não teriam mais um lugar, não teriam mais nada. E o motivo disso está nos versículos posteriores. No versículo número 5, a palavra de Deus diz que eles sofreriam essas punições, sofreriam esses problemas, porque ao invés de amar o Senhor, confiar no Senhor, crer no Senhor, servir ao Senhor, colocar a sua esperança no Senhor, eles colocaram a sua esperança em si mesmos. Eles confiaram no seu braço. Eles confiaram na sua força. Eles confiaram no seu entendimento. Eles confiaram, fizeram deles mesmos o Senhor da vida deles. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para você. Quando nós confiamos em alguém, nós esperamos que ele cumpra aquilo que ele fez. Pastor, é? Quando a gente é criança, e o pai da gente promete que vai levar a gente para tomar um sorvete no final de semana, a gente espera esse bendito sorvete até o final de semana. E se chega o final de semana e o pai não leva, o bico fica desse tamanho, até levar. Porque nós confiamos no nosso Pai. A gente não confia mais em nós mesmos, nós confiamos no nosso Pai. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que a nossa esperança não é mais nossa. Não somos mais nós quem decidimos aquilo que nós vamos fazer ou não. Nós vamos nos colocar de joelhos, orar e pedir a graça de Deus e pedir o caminho que Deus quer nos mostrar. E confiar que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. Não vai ser mais o nosso coração que vai mandar em nós. Porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso. A gente sabe que o nosso coração não pode servir de régua
para a nossa vida, mas que o que tem que servir de régua para a nossa vida é o nosso Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe também que a nossa libertação não vem de nós mesmos ou dos nossos amigos, mas vem de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar da vida de Eliseu. Quando ele foi cercado pelo exército de Senaqueribe, e o seu menino falou para ele, nós vamos morrer. E Eliseu falou, vamos orar. E Eliseu falou, não, e o menino falou, nós vamos morrer. E Eliseu continuou a orar. E de repente, Eliseu ora e fala para aquele menino, abra seus olhos de novo. E Eliseu, ao invés de ver somente o exército do inimigo que o cercava, agora ele vê o exército de Deus, de anjos de Deus, ali ao redor, prontos para guerrear contra aquele exército e para livrar Eliseu e a Jerusalém e aquele povo que estava junto com Eliseu. Quando nós confiamos em Deus, nós não esperamos a libertação de nós mesmos ou de outras pessoas. Não são os outros quem vão nos libertar, mas nós cremos de todo o nosso coração que quem vai nos libertar é Deus. Mas mais ainda aqui, o versículo 5 diz que quem deixa de confiar em Deus, aparta o seu coração do Senhor. E aqui, meus irmãos, o melhor exemplo para apartar é uma ação que as donas de casa faziam muito, hoje quase que não precisam mais, mas ainda gostam de fazer isso. Quem cozinha ainda gosta de fazer isso, que é uma ação simples, que todos nós fazemos, que é catar feijão. Pastor, catar feijão, catar feijão. A gente pega o saco de feijão, corta lá o biquinho, esparrama a quantidade de feijão que a gente quer na mesa e começa a catar. E a gente cata só os bons. Aqueles que estão meio amassadinhos, que já estão pela metade, que já estão com uma cor diferente, a gente deixa de lado. E só vai para a panela aquilo que a gente achou que é bom. O resto a gente deixou à parte. Apartar é isso. É ficar longe. Longe da panela, não. Longe de Deus. Quem confia em si mesmo, quem acha que ele pode ser a sua própria medida para todas as coisas, fica longe de Deus. Porque ele não quer ser confrontado com Deus. Ele não quer que Deus seja a sua medida. Ele não quer que Deus seja aquele que vai transformar a sua vida, que vai lhe abrir os olhos. Ele não quer prestar contas a Deus. Pastor, prestar contas a Deus é. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a igreja evangélica começou a discutir de novo e a debater a questão da teoria da evolução. E na Inglaterra surgiu uma teoria chamada teoria do design inteligente. O que é isso? É uma teoria que diz que não tem como negar que há um Criador. E no nosso caso que Yahvé, o Deus único e verdadeiro, é o Criador. Há 10 dias atrás isso aí começou a ser discutido ainda mais, porque o novo presidente da Comissão de Pesquisas Científicas do Brasil foi empossado há 10 dias atrás, é o antigo reitor do Mackenzie, e ele crê no design inteligente. Ele acha que é a teoria que melhor explica isso. Ele não crê na teoria da evolução simples. Talvez o maior pesquisador brasileiro que existe nessa área seja o Marcos Eberlin. Outro dia eu falei na escola dominical, na sala dos adolescentes, que ele é presbiteriano, daí hoje, pesquisando mais, ele falou o seguinte: eu sou um batista quase presbiteriano.
Ele é cristão, que é o que importa. E lá, a Rede Globo, a Folha de São Paulo falaram assim: o design inteligente é uma tentativa de você ver a história da humanidade, ver desde a evolução através dos olhos da religião. E ele disse: não. Eu creio que Deus existe. E por que eu puxei esse assunto? Porque na minha cabeça, pragmática como que eu sou, simplista às vezes como eu sou, as pessoas não querem dizer que foi Deus que criou todas as coisas, porque as pessoas não querem prestar contas a Deus. Se eu digo que Deus não existe, eu não preciso prestar contas a Deus. Se eu digo que Deus não existe, na minha cabeça eu não preciso obedecê-lo, porque não há ninguém superior a mim. Eu sou o maior de todos. E era isso que faz quem confia em si mesmo, no seu braço, na sua inteligência, na sua força, e dá contas e diz que só o seu coração é o que vale. Mas a gente vê o resultado disso. Caim, foi confrontado por Deus e recebeu uma marca para que ninguém o matasse, para que ele prestasse contas diante de Deus. Faraó, o seu exército, o povo egípcio e até mesmo o Faraó morreu no Mar Vermelho, submerso, afogado. Os filhos, os irmãos de José, que deram vazão ao seu coração, tiveram que, no final da sua vida, o sonho de José realmente se cumpriu, mas para a honra e para a glória de Deus. Para sustentar e fazer com que a família de Jacó continuasse viva. Mas aquele sonho se cumpriu. O final de quem confia em si mesmo é muito triste. É como uma árvore plantada num deserto que murcha e morre, porque está longe das fontes da vida eterna. Jeremias coloca em oposição agora aquele que teme ao Senhor, que serve ao Senhor e tem o seu coração transformado por Deus. Ele faz isso dos versículos 7 e 8. E aí, meus irmãos, quando eu leio esses dois versículos, o 7 e 8, tudo me lembra o Salmo 1. Tudo me lembra o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantado junto a ribeiros de águas, a qual não murcha, mas na estação apropriada dá os seus frutos. É quase que literal aqui a ideia do Salmo 1, de novo aí. Se nós queremos ser frutíferos, se nós queremos ser pessoas abençoadas, se nós queremos ser pessoas que abençoam os outros, e se nós queremos estar juntos de Deus, nós precisamos deixar de lado o nosso coração. E precisamos pedir para que Deus transforme o nosso coração. Como Ele faz isso? Através dos meios ordinários. Pastor ordinário, que nome mais horroroso é esse? Ordinário me lembra aquilo que não presta, pastor. Ah, isso aí é um ordinário. Não. Na teologia, quando a gente fala meios ordinários, a gente quer falar de duas coisas. A leitura da palavra de Deus e a gente quer falar da oração. É assim que Deus transforma o nosso coração. Através da leitura da palavra de Deus, da nossa participação na ceia do Senhor e da oração. É assim que Deus transforma o nosso coração. É assim que Deus derrama sobre nós a sua graça. Porque é assim que Ele vai esquadrinhar o nosso coração. Se eu falei que o pedreiro precisa usar a régua, do mesmo jeito que ele precisa usar a régua, ele precisa usar também o esquadro quando ele está
construindo. Porque se a casa não ficar no esquadro, não tem um móveis lá que vai dar certo. Não tem um móveis que vai se encaixar. E tudo vai ser muito difícil. A palavra de Deus diz que é Ele quem esquadrinha o nosso coração. Como que Ele vai esquadrinhar o nosso coração? Usando o modelo dele, a palavra de Deus. Davi falou isso no Salmo 139. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos pedir para que Deus transforme o nosso coração. E aí entra o versículo 14. Cura-me, e eu serei curado. Pastor, eu não posso mudar a mim mesmo? Não. Há um vírus lá na China, corona, não é isso? Tem gente falando carona, tem gente falando corolla, tem gente trocando chuveiro em casa de corona para Lorenzetti, mas não tem nada a ver isso. Esse vírus corona é um vírus que ataca as vias respiratórias e ataca o pulmão das pessoas. Mas não há uma pessoa que consegue resistir a esse vírus sem a ajuda de antibiótico, sem a ajuda de anti-inflamatórios, sem a ajuda dos médicos. Todos precisam de algum agente transformador de fora para dentro. Na nossa vida, no nosso coração também, nós não conseguimos transformar a nós mesmos. Nós não conseguimos transformar o nosso coração. O único que pode transformar o nosso coração é o Senhor. E esse versículo aponta para Jesus Cristo. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro da cura do cego Bartimeu. Quando ele soube que Jesus Cristo estava se aproximando, ele levantou, jogou sua capa e começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E enquanto Jesus Cristo não o curou, ele não ficou parado. Porque ele sabia que o único que poderia transformar a sua vida era o Senhor Jesus Cristo. O que esse texto, o que essa mensagem tem a ver comigo e com você? Eu acho que nós temos muita coisa para ver, comigo e com você. A primeira questão que eu levanto aqui para a gente pensar juntos, para nós pensarmos juntos, é como está o nosso coração? Nós temos guardado o nosso coração? Nós vimos em Provérbios capítulo 4, é que dele brotam todas as fontes da vida. E às vezes nós temos dentro do nosso coração, e achado que estamos certos, nós temos colocado ali desânimo, porque a gente não consegue ver o que Deus tem feito. Mas o problema aí é nosso, a cegueira é nossa. Nós temos que pedir para que Deus desvende os nossos olhos. Às vezes a gente está irado contra alguém. Irado contra alguém, até dentro da igreja, algum irmão. E daí nós precisamos lembrar do que Paulo fala lá em Colossenses. Se alguém fez alguma coisa contra você, jogue na conta de Cristo. Pastor, jogue na conta de Cristo? Jesus Cristo já morreu por você, por aquele pecado que aquele irmão cometeu contra você. Talvez a gente esteja se sentindo desprezado. Pastor, o que é isso aí, desprezado? Que não estão valorizando a gente. Coloca aí, peça para Deus mudar isso no seu coração. Talvez seja o contrário. Você seja orgulhoso por tudo aquilo que você faz na sua vida, por tudo aquilo que você conquistou na sua vida. Lembre-se,
Deus resiste aos soberbos. Peça para que Ele mude no seu coração isso. Peça para que Deus transforme a sua vida. Segunda questão importante. Quando a gente coloca isso no nosso coração, esses pecados dentro do nosso coração, a gente precisa se lembrar, nós nos afastamos de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que cada vez que a gente dá vazão ao nosso coração, e enganoso ao nosso coração, a gente se afasta de Deus. Pastor, então eu nunca vou ter razão. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que a tua razão, a tua régua, o teu modelo tem que ser Jesus Cristo e a palavra de Deus. Que é mais importante você estar junto de Deus e estar andando com Deus, do que você ser cheio de orgulho. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. A Bíblia fala de um homem que, nascido da mulher, nunca houve um homem igual a ele. Quem que é esse homem mesmo, gente? João Batista. E que João Batista, qual é a frase mais famosa de João Batista? Importa que ele cresça e eu diminua. Mais vale a pena nós andarmos com Deus do que a gente estar cheio de razão. Pense nisso, ore isso, busque isso diante de Deus. Como igreja, agora, nós precisamos buscar a Deus e pedir para que Deus veja os nossos caminhos como igreja. Eu sei que aí é mais difícil, porque são várias cabeças pensando. Mas a gente não pode se esquecer de uma coisa. Nós somos submissos a uma cabeça só, que é Jesus Cristo. Todos nós somos membros e corpo de Cristo. A gente não pode se esquecer disso. Pastor, minha vida está toda arrebentada. Amém? Amém? Porque quando a gente chega a essa resolução, quando a gente chega a essa certeza que Deus trabalha na nossa vida, é a hora que a gente vai orar e falar assim, cura-me, Senhor, e eu serei curado. É a hora que nós nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus. Eu queria colocar essas coisas para você hoje, para você levar para a sua casa e pensar nisso hoje. Como está o meu coração? Eu tenho guardado o meu coração? O meu coração está mais perto de Deus? Ou eu mesmo tenho sido o meu rei? E eu não quero prestar contas diante de Deus. Se eu não quero prestar contas diante de Deus, eu devo pedir perdão a Deus e pedir para que Ele mude o meu coração. Às vezes não é em tudo. Às vezes é numa coisa só. Mas você deve pedir e suplicar a graça de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós vimos hoje na Tua palavra, Senhor, que o Teu povo de Israel um dia se afastou de Ti porque pensou que estava pronto para governar a si mesmo. Confiou em si mesmo, confiou em outras coisas. Não quis prestar contas a Ti, Senhor Deus. Não quis buscar ao Senhor, Pai. Não quis se colocar diante de Ti como nação amada do Senhor, Pai. Se esqueceu que eles eram o vermezinho do Senhor, Pai Santo. E nós muitas vezes nos esquecemos disso também, nos enchemos de orgulho, de arrogância, nós nos sentimos desprezados às vezes, Pai, mas nós queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor cuide do nosso coração, Pai Santo. Que o Senhor nos dê humildade para aquele que é soberbo, para aqueles que se sente desprezado, que ele se lembre do Teu amor, Pai. Para aquele, Senhor Deus, que acha que pode fazer o que quiser,
que ele se lembre que um dia prestará contas diante de Ti, Senhor Deus. E que todos nós busquemos a Ti através da Tua palavra, Senhor Deus. Porque a Tua palavra é a nossa régua. A Tua palavra é que nos ensina. A Tua palavra é que nos exorta. A Tua palavra é que nos corrige, Pai. E a Tua palavra mesmo diz nos capítulos posteriores de Jeremias, que o Senhor colocaria em nós um novo coração, e que nele o Senhor escreveria os Teus mandamentos e a Tua vontade, Senhor Deus, para que nós Te amássemos e obedecêssemos para a Tua honra e Tua glória, Pai. Faz isso na nossa vida, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. Transforma o nosso viver, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. Pai, nós queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos cure, Pai, que o Senhor nos mostre, Pai Santo, que nós somos do Senhor e não de nós mesmos, Pai. E faça com que nós sigamos a Tua palavra, amemos a Tua palavra, amemos o Senhor de todo o nosso coração, Pai. Faz isso, Senhor Deus, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir para as mulheres, desde a mais novinha, desde a criança menor, até a mais velha, ficar em pé. Hoje é o dia da mulher presbiteriana, nós vamos orar por vocês, para que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria chamar o reverendo Márcio à frente. O reverendo Márcio chegou no aeroporto e já veio direto para a igreja, para estar junto com as ovelhas. Então eu queria pedir para o reverendo Márcio orar pelas mulheres e impetrar a bênção apostólica também. É uma alegria estar aqui com os irmãos e com as irmãs também, né? Dia da Mulher Presbiteriana é um dia importante, porque nós reconhecemos que são servas do Senhor e o Senhor tem usado as nossas irmãs na sua obra, na sua causa. Vamos orar. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Criador, sustentador das nossas vidas, e pela Tua vontade, ó Pai, o Senhor criou a mulher, que não é apenas nossa auxiliadora, mas também tem se colocado aquelas que temem ao Senhor como Tuas servas. Servas valorosas na Tua casa, na Tua obra, na sociedade, e nós Te pedimos que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, sustentando a vida de cada irmã nossa, ó Pai, desde a mais nova irmãzinha até a mais idosa, que o Senhor esteja abençoando a vida das mulheres presbiterianas do nosso Brasil, ó Pai, e de forma muito carinhosa e especial, as mulheres presbiterianas aqui da Igreja do Jaraguá. Nós queremos pedir, ó Pai, que através da Tua graça, elas também estejam sendo usadas pelo Senhor, porque mais importante do que ser mulher presbiteriana é ser serva de Jesus, ó Pai. E não há privilégio maior que elas possam receber, e todos nós também, do que servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com entusiasmo, servir ao Senhor com convicção e também, ó Pai, servir ao Senhor com sinceridade, humildade. Abençoe, portanto, a vida de cada irmã. E Te pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando aquele trabalho tão precioso que nós pudemos conhecer um pouquinho mais no dia de ontem e também no dia de hoje, lá no Paraguai. Nós ficamos felizes, ó Pai, porque temos visto o Senhor levantar mais obreiros, mais missionários que estão se identificando com a obra do Evangelho de Jesus ali naquela nação, naquele país tão carente, ó Pai, da Tua graça. Que o Senhor abençoe a Igreja Presbiteriana do Paraguai, que foi plantada ali, ó Pai, através de irmãos aqui do Brasil e que também tem recebido a assistência e o auxílio
de irmãos lá da Coreia também. Fica, Senhor, agora conosco, abençoe todos nós nesta nova semana que o Senhor está nos concedendo, que o Senhor esteja sendo glorificado através das nossas vidas e que, conforme nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, que nós, de fato, não sigamos o nosso coração. Ele é enganoso, ele é tendente à corrupção, mas a nossa confiança deve estar colocada no Senhor, e é o Senhor e a Tua palavra que nós devemos seguir. Pelo contrário, ó Pai, devemos Te pedir, como o reverendo Paulo nos falou a partir do texto de Jeremias, que nós precisamos que o Senhor esteja cada vez mais curando o nosso coração, tirando dele qualquer egoísmo, qualquer falsidade, qualquer fingimento, ó Pai, qualquer sentimento faccioso ou malicioso, que o Senhor purifique o nosso coração e, como nós temos cantado neste culto, que o Senhor possa transformar o nosso coração, nos dando um coração cada vez mais semelhante ao de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, guarda as nossas vidas, é o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.